O que transforma uma pessoa, o castigo ou a misericórdia? É essa reflexão que o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, vai trazer. Porque ele não é apenas mais um romance francês, mas na verdade ele é um grande clássico da literatura e um livro assim que eu acredito que seja um dos melhores livros existentes. Me desculpem por ter colocado esse livro em um pedestal, mas eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, muitas pessoas falando o quanto que esse livro é impactante. E por isso é um clássico, não é mesmo? É um livro que fala sobre misericórdia, justiça e redenção. Por meio de uma boa literatura, né, uma boa ficção, ele nos faz pensar muito sobre esses valores, sobre a profundidade da vida de cada personagem. Mas contextualizando, assim, para quem não conhece, vamos começar a falar sobre esse livro. Quem foi Victor Hugo? Para ser sincero, eu não conheço tanto assim quem foi Victor Hugo, mas eu fiz algumas breves pesquisas sobre, porque ao ler o livro, gente, eu tive um sentimento muito que esse livro tinha uma certa pano de fundo católico. Não necessariamente que fosse escrito por um católico de verdade, por um católico fervoroso, mas que tinha alguma coisa no livro que lembrava de fato valores católicos e a essência católica. Isso vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Mas eu pesquisei sobre Victor Hugo e parece, né, pelo que eu entendi, que ele passou grande parte da vida dele sendo católico fervoroso. Só que na verdade Victor Hugo era espírita. Então, assim, não era bem o que eu pensava. Mas isso também me traz alguns outros pensamentos, né? Porque Victor Hugo, além de ser espírita, ele fazia várias críticas a algumas ordens sociais, né, por ser mais um pouco revolucionário para a época, né? Época essa que era após a Revolução Francesa, e ele algumas partes do livro fala sobre as batalhas, sobre como os personagens eles querem buscar lutar por essa diferença na França, né? E da mesma forma, tem uma pessoa no livro que é monarquista e Victor Hugo faz um comentário que dá a entender que ele não concorda muito com esses ideais, porque com esse personagem monarquista, ele traz outro personagem, né, que tem visões políticas diferentes e meio que sobressai esse personagem com essas visões que não são monarquistas. Então, assim, já dá para entender que Victor Hugo é um pouco, né, revolucionário para a época, né, não queria a monarquia e também era espírita. Mas não entrando nesse ponto agora, o que eu percebi também é que as figuras religiosas que Victor Hugo trouxe no livro, como bispos, por exemplo, essas figuras, elas desafiam um pouco o esperado de uma certa moral, de uma certa... Sabe aquele moralismo, aquela pessoa que sempre está dizendo na sua cara que você cometeu tal pecado, que você errou isso, que tal coisa é errado? Então, as figuras religiosas desse livro não são assim, pelo contrário, elas sempre agem com misericórdia. Mas chega a alguns pontos que elas dizem, né, que tal coisa que você fez não é pecado, porque o seu coração, ele estava puro de intenção. Eu entendo o sentimento de misericórdia por trás disso, mas em algumas partes parece uma certa relativização do pecado de fato, porque não é porque você se arrependeu e não é porque você não quis cometer aquele ato que aquele ato deixa de ser um ato ruim. Então a gente tem que saber separar essas duas coisas. Eu também gostei um pouco desse lado, sabe? Porque é por conta dessa misericórdia que essas figuras religiosas têm que a história toma um rumo muito grande. Eu entendo ele querer tratar dessa misericórdia dessa forma, apesar de que eu não concordo de fato com uma certa relativização do pecado, diminuir a pena por conta da intenção ou por conta das circunstâncias. Óbvio que é de fato diferente para uma pessoa que foi intencionalmente má querer cometer algo mal, mas isso não tira o peso de uma pessoa que não quis cometer o mal e cometeu, porque essa pessoa ainda assim cometeu o mal e aquilo não deixa de ser mal. Então, Victor Hugo, né, por esses pensamentos que eu falei, ele traz muitas reflexões nesse livro, como, por exemplo, uma crítica à injustiça, uma crítica ao moralismo, né, uma crítica a esse sistema penal que tinha, né, que era um sistema penal muito rígido. Personagens foram presos por coisas assim, crimes bobos, basicamente. Não crimes bobos porque não foram
errados. Uma pessoa que rouba um pão ficar 20 anos em uma cadeia não é uma pena justa para a situação. Então ele faz uma crítica em muitos pontos à penalidade, né, vigente da época. Também traz essa ideia de que certos crimes eles não são tão grandes e eles merecem ser perdoados. Mas também uma parte que eu gostei muito desde o começo desse livro é justamente essa ideia também de como a misericórdia transforma as pessoas. E a todo momento no livro, as histórias dos personagens trazem essa ideia. O personagem principal do livro, não sei pronunciar direito, vocês ignorem, mas eu falo, né, Jean Valjean, não sei se é bem assim. Mas Jean, basicamente, ele é um homem que, no começo da sua vida adulta, mais ou menos, não sei se foi no começo, mas na sua vida adulta, ele tinha uma irmã e essa irmã tinha um filho. Tinha uma filha, na verdade, né? E assim, ele sustentava essa irmã. Eles eram muito necessitados, só tinha ele para sustentar. Só que teve um dia que ele não estava com o dinheiro e ele roubou um pão. Ele queria roubar esse pão para dar o que comer para elas. Mas ele foi preso. E por conta dessa prisão, que inclusive a irmã dele se mandou e nunca mais viu ele passou 20 anos preso. Por quê? Porque quando ele tentava, né? Porque assim, era uma pena pequena no começo, mas aí ele fugia da cadeia. Quando ele fugia, ele aumentava a pena. Depois ele fugia de novo, pensando que dessa vez ia dar certo, e aumentava, e aumentava, e aumentava. E acontecendo várias coisas e foram aumentando até chegar a 20 anos. E quando ele sai da cadeia, ele tem uma vida miserável. Por isso que o livro é Os Miseráveis, porque a todo momento está tratando história de pessoas miseráveis. E por conta disso, ele é visto socialmente como ex-presidiário. Isso prejudica tanto a imagem dele que ele passa até o resto das suas vidas sendo perseguido por conta de um crime de pão. E isso pesa muito. E, portanto, por isso que também o Victor Hugo traz muito essa questão da misericórdia, do quanto as pessoas às vezes têm um peso muito maior dos pecados alheios, né? Ele muda totalmente após um fato no livro, que é a misericórdia de um bispo. Esse bispo, ele ajudou um pouco Jean, né? Eu não vou dar tantos spoilers do livro, mas por conta dessa ajuda, ele fala para ele, olha, você tem que mudar, você não pode mais ser assim, você tem que ser diferente e tudo, e dá uma lição de moral em Jean. E depois disso, ele passa a ser diferente. Ele consegue ir para uma cidade nova, e nessa cidade nova ninguém conhece ele. Por conta disso, ele consegue empreendendo e construindo negócios. Ele constrói meio que uma fábrica, e essa fábrica vai dando certo. E isso que ele vai fazendo, ele vai contratando mais pessoas e contratando mais pessoas. Chega um ponto que ele é assim uma pessoa mais querida da cidade, porque todo mundo foi ajudado de alguma forma por conta dele. Ele também ajudava muito as pessoas que precisavam. E ele era, assim, visto como um prefeito do local. Mudou tanto a vida que as pessoas queriam que ele fosse prefeito, né? E ele foi conhecido por outro nome. No livro todo, os personagens, eles vão ter mais de um nome. Jean, ele muda o nome para que as pessoas não reconheçam ele. E, se eu não me engano, é Madeleine, alguma coisa assim. Não lembro direito. E assim, ele é visto de outra forma. Só que até que uma pessoa do passado dele retoma, e aí ele é meio que julgado de novo, aí ele tem que fugir, aí ele foge, e assim, passa o resto do livro fugindo. E sempre procurando meios de não ter que voltar à vida antiga dele. Outro fato super importante no livro, eu não quero estender tanto sobre a história, eu quero falar mais sobre o impacto da obra. Mas outro fato é uma mulher que tem no livro, que ela tem uma filha, e essa mulher é muito pobre, e aí ela pede para outras pessoas cuidarem da filha dela, só que ela tem que mandar uma quantia de valor para as pessoas cuidarem. São pessoas ruins, essas pessoas que cuidam da filha dela, e ela não sabe disso. Então ela manda dinheiro para a filha, e essas pessoas não usam para a filha dela, usam para si próprios. E por conta disso, a filha dela passa também uma vida de miséria. E essa mulher, ela vai ficando cada vez com mais dívidas, ela vai ficando cada vez mais pobre, até tomar uma decisão drástica, que é se tornar uma mulher da vida, uma prostituta. E quando ela se torna isso, gente,
também é muito difícil para ela. E mais uma vez, na vida dessa personagem, tem um elemento de misericórdia. Por conta disso, a vida dela muda, só que não muda tanto porque ela acaba morrendo. E ela tem essa filha. E esse homem, ele se responsabiliza por cuidar da filha dela, porque em um certo ponto ele meio que colaborou para a miséria dela, sem perceber. Até que quando ele percebe, vê que ela vive uma vida ruim, ele tenta ajudar, só que essa mulher, ela tem uma visão muito ruim dele. E aí ele tenta reparar o erro dele, enfim. E isso acontece e aí ele se responsabiliza por cuidar dessa filha. E ele começa a ter, de fato, um amor por ela paternal. Vê ela crescer, tem toda uma história. E também chega a ter um romance, né, nessa parte final do livro, né, porque ela conhece uma pessoa. Então, assim, é um livro que ele tem muitas histórias, mas que no fundo tudo se trata da redenção. Eu esqueci de falar, mas a versão do livro que eu li foi uma versão adaptada, não foi a versão original. A versão original tem assim umas 1.500 páginas. Só que é um livro tão bom, mas tão bom, que me deu vontade de ler essa versão maior. E olha que eu não gosto de livro longo, gente. Eu sou uma pessoa normal que tem preguiça de ler às vezes. E, meu Deus, pensar em ler um livro de 1.500 páginas. Só que esse livro é tão bom que me trouxe essa vontade. E assim, futuramente talvez eu pretenda ler de fato esse livro, porque é muito bom e essa versão maior também deve ser. Só que, pelo que eu entendi de muitas pessoas que analisaram a obra, isso acontece porque o Victor Hugo, ele faz descrições muito longas sobre o cenário político, sobre muitas coisas e elementos do livro. Ele não vai falar somente uma folha sobre uma paisagem, ele vai falar várias folhas sobre o contexto histórico, do porquê que tal coisa aconteceu. Então isso faz com que o livro seja de fato muito grande. O livro também ele traz essa análise da miséria material e a miséria moral. Como assim? Pessoas que não têm dinheiro por conta disso, por conta dessa dificuldade financeira, muitas vezes acabam tomando decisões morais complicadas. Como, por exemplo, o exemplo dessa mulher, que ela não tinha dinheiro, ela não tinha recursos, tudo que ela tinha era uma filha passando fome. E o que ela fez? Ela tomou uma decisão muito ruim, que era vender, né, tudo que ela tinha, que era o corpo dela. Então, traz essa reflexão sobre a questão da falta de dinheiro, da falta de recursos materiais, também acabar ocasionando uma quebra na moral. Para finalizar, eu queria só tratar de alguns pontos que algumas pessoas que possam ter ficado com interesse de ler esse livro o livro é um livro difícil? Gente, o livro não é difícil. É um livro assim que você quer ler todo no mesmo dia. Eu, pelo menos, eu li muito rápido. Poderia ter lido mais rápido do que eu li, só que a minha vida começou a ficar bem atarefada. Eu não consegui ler. Mas, gente, eu podia ter terminado em 3 dias. Podia ter terminado em uma semana. Acho que eu demorei umas 2, não lembro. Mas foi muito rápido, porque é um livro tão bom de ler que, assim, só apenas leiam esse livro. Outra pergunta. Para quem eu recomendo esse livro? Eu recomendo esse livro para todo mundo. Todo mundo. É um livro que vale muito a pena ler. Pessoas que gostam de fazer essas reflexões, esses pontos que eu falei no vídeo. Pessoas que gostam de ler uma boa ficção. Pessoas que gostam de ler livros que ajudam a entender um pouco sobre contexto histórico, sobre a sociedade mais medieval. Enfim, gente, muita coisa. Apesar de ser um livro de ficção, é uma ficção assim que traz um bom repertório, ajuda a ter boas ideias. Simplesmente tem uma construção muito grande, muito boa nesse livro, a construção da vida dos personagens, dos valores, enfim. Resumindo, ele tem tudo para um livro ser bom. Tem uma boa escrita, tem uma boa história, tem personagens bem desenvolvidos, tem valores sendo refletidos ao meio dessas histórias, não de uma maneira autoajuda, uma maneira óbvia, mas por conta da profundidade da vida de cada personagem. Em resumo, eu recomendo, e a minha nota para esse livro não poderia ser menos do que 5 estrelas. Estou fazendo uma classificação dos livros, na maioria dos que eu estou lendo, e esse livro, gente, mereceu simplesmente todas. Então é isso, eu não consigo não gostar de um livro bom. Quando eu gosto de um livro, ele é
5 estrelas, e não tem menos do que isso. Mas assim, se eu fosse definir o livro em uma frase, e algo muito marcante no livro o grande erro da sociedade não é não saber punir o mal, mas também não saber cultivar o bem. Porque isso acontece muito no livro. As pessoas, além de não terem uma boa punição, uma punição justa para o mal, uma punição que se aplique a cada pena, a cada situação, é uma punição muito maior do que deveria. Além disso, também tem a questão deles não saberem cultivar o bem, eles não saberem ter misericórdia, eles não entenderem que uma pessoa, ela não é vista somente pelo pecado dessa pessoa, mas que ela precisa também ser colocada diante, incluída na sociedade. Mas ainda assim, eu queria destacar esse ponto que eu falei no início do vídeo. Não é por conta disso, gente, que eu tire o peso da culpa das pessoas. Pessoas que cometeram maus, elas precisam entender que esses maus, eles têm consequência. Então, eu entendo sim você julgar uma pessoa por conta de um erro dela, mas você tem que também ter misericórdia por essa pessoa. Tudo isso com equilíbrio, claro, mas entender que quando você erra, de fato, você não está isento do peso dessa culpa. Você não está isento das consequências, e você vai carregar essas consequências. Mas quando uma pessoa vem e te acolhe com misericórdia, isso lembra o próprio Cristo. Porque assim como o filho pródigo precisou do amor do Pai para conseguir mudar mais ainda o seu coração, a gente precisa dessa misericórdia de Deus para conseguir ter as nossas vidas diferentes. Porque quando a gente cresce com culpa, a gente cultiva essa culpa, esse sentimento ruim, a gente não muda de vida de fato por um amor a Deus, mas muitas vezes por ver que a vida sem Deus é uma vida difícil, ver que a vida sem Deus é uma vida penosa. Só que quando vemos o amor de Deus por nós, a gente muda não pelo arrependimento, mas por uma misericórdia e por um constrangimento de como o amor de Deus é grande. Um entendimento bem maior que vai além do arrependimento. Então eu não relativizo de fato os pecados, mas eu acredito que a misericórdia ela é super necessária, extremamente necessária para uma mudança de vida. Acho que deu para falar tudo aquilo que eu queria, resumir bastante algumas coisas, poderia falar mais coisas, mas tudo que eu quero nesse vídeo é que vocês queiram ler esse livro, e eu acho que eu consegui trazer um pouco do porquê que esse livro foi um livro marcante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem o que vocês acharam, se vocês já leram, se vocês gostam desse livro. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Me siga nas redes sociais, no caso no meu Instagram. E até o próximo vídeo.